Matemática, 12º ano do ensino secundário português, ensino médio brasileiro, são dois dos níveis que esta aula cobre. Trigonometria, aula 9, equações trigonométricas. Portanto, o sumário é equações trigonométricas. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula são conhecer os conceitos de seno, cosseno e tangente e saber as razões trigonométricas dos ângulos de amplitudes múltiplas de 30 e 45. Exemplos de múltiplos de 30 e 45 são o 120, 150, 240, 135 é múltiplo de 45, etc. No fim desta aula deve saber resolver equações trigonométricas de cada um destes três tipos, seno x igual a uma constante, cosseno x igual a uma constante e tangente x igual a uma constante. Equações trigonométricas. Equações do tipo seno de x igual a k. Consideremos a equação seno de x igual a 1 meio. Quais serão os valores de x para os quais o seno é 1 meio? Bom, assim à primeira vista lembramos do π sextos. Sabemos que seno de π sextos é igual a 1 meio seno de 30 graus. Sabemos isso da tabela de ângulos de referência 30, 45 e 60. Sabemos também que o 5 sextos, mas essa já não com tanta certeza, também é a solução. 5 sextos de π, 150 graus. Bom, o melhor é ilustrar graficamente a situação. O π sextos não é novidade. O seno de π sextos vai ser de facto 1 meio. No caso 5 sextos de π, que em graus é igual a 150 graus, portanto se fizermos 5 sextos vezes 180, é assim que podemos passar um ângulo de radianos para graus, pôr no lugar do π 180 ficamos com 150 graus e vamos ter que eles são iguais. Portanto, note-se que o seno de π sextos corresponde a esta ordenada. O seno de 5 sextos de π também. Vamos ter, portanto, que ambos vão ter como seno o 1 meio. Portanto, no intervalo menos π a π, são as únicas soluções que nós vamos ter. Uma vez que o menos π é aqui, o lado de extremidade do menos π, o π vai ser aqui em cima, mas o sentido positivo é o sentido anti-horário. Portanto, para nós avançarmos do menos π para o π, temos que nos deslocar neste sentido e até chegar ao π. Portanto, as únicas soluções que vão aparecer são o π sextos e o 5 sextos de π. Como a função seno tem período 2π, nós vamos ter que a expressão geral das soluções vai ser π sextos mais 2kπ, ou seja, se adicionarmos esta a este ângulo, ao ângulo de amplitude π sextos, 2π, ficamos também com uma solução. Ou seja, π sextos mais 2π, ora como 2π é 12 sextos, fica 13 sextos de π, também é uma solução. Se adicionarmos 4π, ficamos como 4π, 6 vezes 4, 24, fica 24 sextos mais 1 dá 25 sextos, também é a solução. Portanto, em geral, qualquer ângulo deste tipo é a solução da equação, seno de x igual a 1 meio, e o mesmo se passa para o 5 sextos de π, que temos que adicionar 2kπ para obter a família de ângulos que tem o mesmo lado de extremidade que 5 sextos de π. É no fundo o que isto significa. Os ângulos com o mesmo lado de extremidade que π sextos e os ângulos com o mesmo lado de extremidade que 5 sextos de π. Todos eles são soluções da equação para qualquer k pertencente ao conjunto dos inteiros z. Inteiros positivos, negativos, incluindo também o zero. De uma forma geral, temos esta fórmula para resolver equações com senos, no sistema, neste caso circular, em radianos. Seno de x igual a seno de alfa é equivalente a ter x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa mais 2kπ, com k pertencente a z. Portanto, esta fórmula permite-nos resolver equações trigonométricas deste tipo. E um exemplo pode ser resolver a equação seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Note-se que a fórmula anterior, se fosse no sistema sexagesimal, a adaptação era simples, ficaria alfa mais k vezes 360 ou 180 menos alfa mais k vezes 360. Era essa a fórmula. Ora, primeiro passo vai ser encontrar um ângulo cujo seno seja menos 1 meio. Menos raiz de 2 sobre 2, melhor dizendo. Nós sabemos que o seno de π quartos é igual a raiz de 2 sobre 2, sabemos da tabela trigonométrica de ângulos de referência.
razões trigonométricas de referência, qual é que será o valor correspondente para dar menos raiz de 2 sobre 2? Nota-se facilmente, uma vez que o seno é uma função ímpar, sabemos que o seno de menos x é simétrico do seno de x, por isso, se fizermos o seno de menos π quartos, observa-se geometricamente o que pretendemos, que é um seno igual a menos raiz de 2 sobre 2, pelo que a equação pode logo ser escrita na forma seno de x igual a seno de menos π quartos. E isto para quê? Para podermos agora aplicar a fórmula que temos aqui em cima. Já temos seno de x igual a seno de alfa, então fica x igual a alfa, ou seja, x igual a menos π quartos, mais 2kπ, ou x igual a π menos π quartos, π menos alfa. Portanto, π menos π quartos, mais 2kπ com k pertencente a z. Resta-nos simplificar esta expressão, que vai dar π mais π quartos é 4 quartos mais 1 quarto, que é 5 quartos de π, e chegamos à conclusão que a solução desta equação é menos π quartos mais 2kπ, e conjunto formado por menos π quartos mais 2kπ e 5 quartos de π mais 2kπ, onde k pertence a z. Portanto, este é um método muito bom para resolver equações trigonométricas com senos. Vamos agora às equações do tipo cosseno de x igual a uma constante. Consideremos a equação cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. À primeira vista surge logo uma solução, que é o π sextos. Sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus. E o menos π sextos. Este não tão evidente, por isso vamos ver no círculo trigonométrico se torna mais evidente. Temos aqui o π sextos, temos o menos π sextos e ambos têm a mesma. Os lados de extremidade destes ângulos interceptam um círculo em pontos cuja projeção no eixo do x é igual. Portanto, igual e corresponde a raiz de 3 sobre 2. Os cossenos são de facto iguais. E no intervalo menos π a π vão ser efetivamente os únicos. Portanto, começamos no menos π. Vamos por aqui fora até ao π e só apanhamos estes dois ângulos, menos π sextos a π sextos. Temos, portanto, que, como a função tem período 2π, as soluções vão ser a família de ângulos que tem o mesmo lado de extremidade que π sextos e a família de ângulos que tem o mesmo lado de extremidade que menos π sextos. Portanto, π sextos mais 2kπ e menos π sextos mais 2kπ. Todos os ângulos têm o mesmo lado de extremidade que este ângulo e este ângulo, onde o k é um inteiro pertencente a z. De uma forma geral, temos que cosseno de x igual a cosseno de alfa é equivalente a ter x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a menos alfa mais 2kπ. No exemplo anterior, o alfa era π quartos e depois ficaria, portanto, menos alfa menos π quartos. Traduzida para o sistema sexagesimal, fica x igual a alfa mais k vezes 360, ou x igual a menos alfa mais k vezes 360, onde o k pertence a z. Vamos resolver a equação cosseno de x igual a menos 1 meio. O primeiro passo, à semelhança do que fizemos para as equações com seno, é descobrir um ângulo cujo cosseno seja menos 1 meio. E vamos, portanto, recorrer ao círculo trigonométrico. Nós sabemos que o cosseno é 1 meio no π terços, correspondente, portanto, aos 60 graus. E temos, então, que encontrar um cosseno que tenha valor simétrico de 1 meio. Não pode ser no menos π terços. O erro mais frequente do estudante é dizer que faz o mesmo passo que faz como se fosse um seno, diz que o cosseno de menos π terços é menos 1 meio, mas não é verdade, porque o cosseno de menos π terços é positivo, uma vez que menos π terços é um ângulo do quarto quadrante. O cosseno de menos π terços é na mesma 1 meio. Nós, para termos um cosseno negativo, temos que passar para o segundo quadrante ou para o terceiro. E neste caso, pela simetria da figura, temos que fazer o π menos π terços. O π menos π terços, portanto, se este é 60, o outro é 180 menos 60, ou 90 mais 30, como queiram. Este é 90 menos 30, este é 90 mais 30. E, portanto, vamos ter sim agora um cosseno que vai ser simétrico do outro, vai ser, portanto, menos 1 meio. E temos então um ângulo cujo cosseno é menos 1 meio. Fica, portanto, cosseno de x igual a cosseno de 2 terços de π. Agora, aplicando a fórmula, fica x igual a 2 terços de π mais 2kπ, ou menos 2 terços de π mais 2kπ, e está resolvida a equação. O conjunto de solução vai ser, portanto, o que vamos aqui escrever. Solução vai ser 2 terços de π mais 2kπ e menos 2 terços de π mais 2kπ com k pertencente a z. E está então resolvido o problema.
Equações do tipo tangente x igual a k. Vamos considerar a equação tangente x igual a raiz 3 sobre 3. Uma das soluções é o π sextos, portanto 30 graus. A outra é o menos 5 sextos de π. Esta não tão evidente. Mas vamos ver que π sextos, aqui o temos, menos 5 sextos de π. Temos os pontos correspondentes à interseção com o círculo. Neste caso nem vão ser necessários para a tangente, uma vez que o que nós precisamos é desta ordenada. Ambos têm tangente igual a raiz de 3 sobre 3, uma vez que nós sabemos que quando um ângulo tem um lado de extremidade no terceiro quadrante, a tangente obtém-se por prolongamento do lado de extremidade do ângulo até encontrar a reta de equação x igual a 1. E temos assim que esta tangente π sextos é igual à tangente menos 5 sextos de π. São as únicas soluções no intervalo menos π a π. E, portanto, como a função de tangente tem período π, note-se que o seno e o cosseno têm período 2π, a tangente tem um período π, e vamos ter então que as soluções vão ser π sextos mais kπ. Por exemplo, se somarmos a π sextos menos π, ou se quisermos π sextos menos π, fica menos 5 sextos de π. Se somarmos a π sextos π, ficamos com 7 sextos de π. Portanto, esta expressão representa todas as soluções da equação de tangente x igual a raiz 3 sobre 3. De uma forma geral, quando temos tangente x igual a tangente de alfa, é equivalente a ter x igual a alfa mais kπ. Note-se que aqui não está 2kπ, ao contrário do que acontecia nas outras, onde o k pertence a z. Vamos ver um exemplo, resolver a equação de tangente x igual a menos 1. Temos que descobrir, em primeiro lugar, um ângulo cuja tangente seja menos 1. Temos o π quartos que tem tangente 1. O menos π quartos vai ter tangente menos 1. A figura vai ilustrar isso na perfeição. Ora, aqui temos a tangente π quartos a tomar o valor 1. O menos π quartos a tomar o valor menos 1. Aqui temos a sua projeção. E vamos então ter que tangente menos π quartos é igual a menos 1. Ora, aqui está, parece a castanho, que é o comprimento deste segmento de reta. Aqui é o comprimento, mas com sinal negativo. E vamos ter então que a tangente de x igual a menos 1 é equivalente a ter tangente de x igual a menos π quartos, de onde sai que x é menos π quartos mais kπ, aplicando literalmente a forma apresentada aqui em cima. E vamos ter então que o conjunto de solução é este que aqui apresentamos, e é assim que se apresenta o resultado final de uma equação trigonométrica deste tipo. E em geral, qualquer uma equação trigonométrica. Há que praticar, e bastante, este assunto. Vão ver que na ficha de trigonometria correspondente a esta aula 9 há muitas equações para praticar e vão aparecer muitos tipos diferentes. As que eu apresentei aqui foram meramente ilustrativas da teoria e são dos casos mais simples, verdade seja dita.